Muito bem. Como eu cheguei aqui primeiro, fui penalizado por chegar primeiro, vou ser o primeiro a falar. Então, muito bem. Na verdade, nós hoje estamos em três, apenas apareceu 2 nomes ali, o meu e do Jay, mas nós estamos em 3. Na verdade, a ideia é de nós termos 3 palestras de manhã, de 1h15 minutos cada um, e aí depois certamente vai um almoço e nós teremos à tarde. Eu creio que à tarde a gente vai estar aberto, os 3 vão ficar aqui para perguntas, respostas e interação, não é? Muito bem, apenas para vocês saibam quem eu sou. Bom, Jay, Darcy, come over here. Esses são os companheiros que vamos trabalhar junto aqui, né? Jay, que é do Atos 29, Darcy, pastor em Nova York, e depois ele se apresenta melhor, mas só para vocês saberem que nós 3 é que vamos estar trabalhando com o seminário aqui, certo? Muito bem, eu sou pastor presbiteriano, já há bons anos, quase 30 anos, sou da turma do Ricardo, e formamos em 86, eu fui pastor no Brasil por 10 anos, depois fui para os Estados Unidos, fiquei lá 17 anos, e há 2 anos atrás retornamos para trabalhar com pastores. Na verdade, há 13 para 14 anos eu trabalho com uma organização missionária que está em 35 países, e o meu trabalho nesses 13, quase 14 anos tem sido basicamente com pastores e líderes, no treinamento de pastores plantadores de igreja, mas também fazendo mentoria, dando treinamento em geral e assim por diante. E aqui no Brasil, há 2 anos, eu vim para cá porque a organização que eu trabalho tem uma parceria com a IPI já por 18 anos. Então, tecnicamente, porque aqui no Brasil funciona assim, tecnicamente, não necessariamente funciona assim, né? Apesar que os americanos até queriam que fosse escrito, né? Aí, tecnicamente, eu deveria dar 40% do meu tempo à IPI e 20% do meu tempo ao CTPI, não é? Nessa parceria. Eu digo tecnicamente, porque não tem como medir o tempo, né? Não tem como, aqui no Brasil isso não tem jeito de contar, né? Diferente da coisa como funciona lá na América. E nesses 2 anos que aqui estou, o meu trabalho tem sido então trabalhar junto ao CTPI, mas na área de avaliação. Nós temos 3 avaliações por ano aqui, né? 2 feitas pelo CTPI aos pastores em geral, mais um contrato que o CTPI tem com a IPI para fazer com pastores da IPI. E também liderando os fóruns e etc. Na IPI eu trabalho junto à Secretaria de Evangelização, que é um departamento da Igreja Nacional, onde nós treinamos pastores para plantar igreja e fazemos mentoria, assim por diante. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive que reinventar o meu ministério. Eu não poderia ficar aqui à disposição. Eu sou muito proativo. Como líder proativo, você não tem como ficar e apenas esperar que a coisa aconteça, né? Então eu fui reinventando o meu ministério e queria começar falando sobre mentoria, falando um pouquinho de como eu tenho feito, assim vocês vão poder entender um pouquinho da mentoria e na verdade da importância dela, não só na vida do plantador de igreja, mas na vida do pastor em geral. Normalmente pastor é um ilustre desconhecido, não é? Ele é um indivíduo que vive cercado por pessoa, mas é um indivíduo extremamente solitário. Ele vive a solidão ali. Ele não tem... ele conhece muita gente, cuida de muita gente, mas ninguém cuida dele. E não se espera, a mentalidade é que ninguém se espera que alguém cuide do pastor. O pastor é aquele indivíduo que tem que resolver o problema de todos. Tem que dar resposta a todas as perguntas. Precisa dar explicação a tudo, e as pessoas, elas não dizem isso, e talvez nem conseguem entender isso. Mas a relação do membro para com o pastor é como se o pastor fosse um semideus. Fosse um indivíduo que ele não é humano. Ele não tem necessidade. A família é perfeita, os filhos são perfeitos, ele é perfeito,
nada, os pecados comuns de todos os membros da igreja não atingem o pastor, ele é cercado por uma redoma, então ele é um indivíduo que não fica triste, não chora, não ira, e, enfim, nada disso pode acontecer a ele. O que ocorre é que isso gera uma doença. E muitas vezes essas doenças estão presentes na vida do pastor, mas por causa dessa mentalidade, na verdade, ele também não consegue, ele não pode se expor. Ele não consegue se expor. E ele tem medo de se expor. Porque se ele se expor, ele mostra a sua fraqueza. E isso a igreja não vê com bons olhos. Então isso gera uma crise enorme que os pastores estão vivendo. Eu tenho estatística das mais variadas o que acontece na vida dos pastores, mas só para vocês terem uma ideia, semana passada nós tivemos um retiro com pastores, 15 pastores, nossos retiros eu vou falar daqui a pouco, nós temos no mínimo 10 e no máximo 20 pastores, nós não queremos mais do que isso, até para fazer um trabalho mais adequado com cada um. De 15 pastores, entre os 15 pastores que estavam nesse retiro, 5 pastores, no segundo dia, porque é aí que eles abrem o coração no primeiro dia, por causa disso eles chegam todo armados. Pastor é bicho feio. Crente é ovelha, pastor não. Pastor é bode mesmo, né? E é bicho feio. Então eles chegam todo armado, calado, eles não acreditam que nada vai acontecer, eles ficam na dele. Aí no segundo dia, quando a coisa começa a acontecer, como é que eles começam a sentir liberdade, eles começam a perceber que tem outras pessoas ali iguais a eles, aí eles começam a falar. E entre esses 15 pastores que estavam lá, 5 pastores em depressão e tomando antidepressivo. É interessante que todos eles disseram, mas a minha igreja não sabe disso, só eu e minha esposa sabemos. E é a primeira vez que estamos abrindo o coração e estamos dizendo que eu estou tomando antidepressivo. Porque na mentalidade deles, e muitas vezes dos membros da igreja, que depressão é coisa do diabo. Se é coisa do diabo, o pastor não pode sofrer desse negócio, né? Se está tomando antidepressivo, tem alguma coisa errada com o pastor. Queridos, se isso acontece com o pastor em si, imagina o que acontece com o plantador de igreja, que a pressão do plantador de igreja é muito maior. Porque, na verdade, o plantador de igreja é exposto a um outro problema mais sério, que é, ele não tem rebanho, ele precisa fazer o seu rebanho, ele precisa criar o seu rebanho. Então, a pressão por resultado é muito grande. Então, se no geral, um pastor de igreja organizada trabalha por volta de 50, 60 horas por semana, o plantador de igreja chega a trabalhar quase que 80 horas por semana. E não é só isso. Quem está financiando o projeto cobra, precisa de resultado, precisa de justificativa aonde o seu dinheiro está indo. Ele, por si mesmo, se cobra, que onde está o meu resultado? Eu trabalhei por um ano aqui, o resultado que eu tenho é pouco. O que é que vai acontecer comigo se daqui a 3 anos nada acontecer? Para onde eu vou? Né? De repente ele começa a perder a sua identidade. Se ele for mineiro, ele começa a dizer assim, quem coçou? Então que eu vim, pronto que eu vou. Né? Então, mais ou menos isso. E não só ele, mas aí ele tem a pressão da família se for casado. A família começa a cobrar a sua presença, a família, e aí entra essa crise que é difícil você encontrar um plantador de igreja que não enfrenta um esgotamento, ou mental, ou emocional, físico. E existe uma palavra em inglês que não é traduzida para o português, e no meio, em muitos meios se usa ela em inglês mesmo, que é a doença do século, que chama burnout, né? O burnout, a gente muitas vezes traduz aqui como esgotamento, mas ela é muito mais forte no inglês, né, Jay? E aqui, a outra coisa, você vai para o médico, você está enfrentando burnout, você vai para o médico, ele vai te tratar como depressão, vai te dar antidepressivo.
Então, pensando nessa problemática toda, no reinventar meu ministério ao vir para o Brasil, a gente criou um ministério chamado SARA, Servindo de Apoio, Refrigério e Amizade. Esse é um ministério, na verdade, que não é uma instituição, não tem nada institucionalizado. Well, depois desses dias de conferência, dormindo um pouco, essas coisas acontecem, tá? Mas é um ministério para prestar serviço aos pastores, né? Normalmente eu tenho feito isso ou em nome do CTPI, ou em nome da IPI, da Secretaria de Evangelização e etc. Mas a gente tem feito esse ministério. Neste ministério, a gente tem feito o quê? Mentoria, né? Tem feito coach, que aqui no Brasil é um outro dilema, que essas duas áreas, coach e mentoria, não é bem definido. As pessoas muitas vezes não entendem muito bem como isso acontece, principalmente no mundo religioso. Eles até têm uma visão um pouco distorcida, achando que isso aqui é do mundo corporativo. Então, no mundo corporativo, hoje se fala muito, está em moda, tem hoje empresas que só fazem coaches, etc. Eu estou ajudando agora a montar um projeto que eles chamam de coach cristão. É uma empresa feita de um pastor, que ele é coach na área corporativa, e ele está criando uma versão exclusivamente para igrejas, para pastores, etc. E a gente está envolvido nisso, mas estão chamando de coach cristão. Mas eu posso explicar isso um pouquinho depois. E aí, então, nós temos os retiros e os treinamentos. Então, deixa eu dizer para vocês como é que a gente trabalha isso e como as coisas acontecem. Então, normalmente, na mentoria, nós pensamos no líder como um todo, ou seja, vamos olhar o pastor, vamos olhar o líder como um ser integral, não apenas uma área da vida dele, mas a gente quer tratar dele como um todo, dele como gente. Então eu creio que como líder, para olhar o indivíduo como um todo, nós precisamos de trabalhar 3 áreas bem específicas da vida dele. Uma é a vida com Deus, a sua vida com Deus, a outra a sua vida intelectual e a outra sua saúde física e emocional. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui e pensar uma por uma. Sua vida com Deus. Acredite ou não, deixa eu só fazer uma... Quantos aqui que estão aqui são pastores? Quantos são pastores? Muito bem. Só tem irmã? Sua missionária, então é pastora, né? Está cuidando de gente. Então, todos são pastores. Então, eu posso trabalhar isso aqui com muito mais tranquilidade. Não tem nenhum presbítero aqui que vai, né, ser espião e etc. O grande dilema da vida pastoral, principalmente em se tratando da vida com Deus, é, primeiro, algo por causa da demanda, da existência da cobrança no ministério. Então, muitas vezes, nós confundimos vida com Deus com trabalho profissional, como o nosso mundo profissional. Então, você ora? Oro. Todo pastor ora. Mas só que muitas vezes a oração é profissional. O que eu chamo de oração profissional? Oração profissional é o seguinte: se você fizer 5, 6 visitas em um dia, você faz 5, 6 orações. Se você vai ao hospital, você visita aí 4, 5 leitos, você faz 4, 5 orações, e etc. Isso não é vida com Deus, isso não é tempo com Deus, isso é oração profissional. Não é que Deus não ouve a oração, Ele vai orar, Ele vai ouvir sua oração, mas isso não é o que a gente chama de vida com Deus, é o desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Desenvolver uma intimidade com Deus. É o seu tempo com Deus para você mesmo, com o único intuito de conhecer Deus. E não apenas no profissionalismo. Então, o indivíduo lê a Bíblia, pastor é assim, queridos, olha, pastor, não adianta, você pode fazer um esforço, pastor lê até jornal para fazer mensagem, para pregar. E muitas vezes o pastor lê a Bíblia para pregar. E isso acontece de uma forma muito natural. Você fala assim, hoje não, hoje eu vou ler a Bíblia para mim.
hoje eu vou ter meu tempo devocional, vou ler a Bíblia para mim. Aí você começa a ler um texto, e aí um pontinho salta lá, puf! Aí você está, isso aqui eu posso estar no sermão. Puf, outro ponto. De repente, você já deixou a sua vida pessoal de lado, e já entra novamente o seu profissionalismo. Então você acaba lendo a Bíblia para preparar sermão. E aí tudo que você faz está envolvido com o ministério. E a sua vida é ministério. Sem falar de que eu conheço pastores, e o número é alto de pastores, que eles eles não conseguem tirar um tempo, colocar um tempo na sua agenda para ele e Deus. Na verdade, eles oram, e o tempo que ele está orando, o telefone está ligado do lado, e se o telefone toca, for alguém da igreja, eles nem pedem licença para Deus, pelo contrário, eles abandonam Deus ali mesmo e sai louco. Sai louco. E é interessante que na mentoria os caras falam assim, Pezinho, como é que você se desvencilha disso? Como é que eu consigo fugir disso? Fugir disso. Eu sei que são os pastores com quem eu faço mentoria, vocês são diferentes. Eu sei que, como diz um colega meu, eu sei que isso acontece com os pastores lá nos Estados Unidos, na França, aqui no Brasil, não, né? Mas esse é o grande dilema dos pastores. Então, o que é que a gente na mentoria trabalha, tanto com o plantador de igreja, como o pastor com quem estamos trabalhando? Que ele trabalha uma agenda. Esse é um outro grande dilema dos pastores. Infelizmente, queridos, aqui no Brasil, mais de 90% dos pastores, eles não sabem e não conseguem preparar uma agenda semanal. 95% deles usam a agenda, ou de papel ou eletrônica, para anotar compromissos. Para anotar compromissos. Mas eles não planejam a sua semana. Deixa eu só fazer aqui. Fique à vontade, nós estamos entre pastores. Quem aqui tem um dia específico na semana, aonde você bloqueia esse dia, você não atende ninguém, você não faz visita, você não faz outra coisa para preparar sermão? 3, 4. Percebe? Esse é o grande dilema. Nas igrejas que crescem, a estatística que nós temos de igrejas que crescem, normalmente o preparo de um sermão leva entre 9 a 16 horas de trabalho. Entre 9 a 16 horas de trabalho. Se você não bloquear um dia na sua agenda, especificamente para o seu sermão, que em todas as igrejas o culto de domingo é, na verdade, a vitrina. Não é? É o ponto máximo. É a sua porta de entrada. É onde você vai dar o seu melhor. O que acontece? Acontece que, segunda-feira, supostamente era para ser o seu dia de descanso, não é o seu dia de folga. Aí é um dilema interessante, eu faço uma diferença entre dia de folga e dia de descanso. Infelizmente, quase que 100% dos pastores estão pecando nisso, estão quebrando um princípio divino, que a gente chama de ofício divino. Eles não têm um dia de descanso que foi estabelecido por Deus, eles têm dia de folga. Qual é a diferença? Dia de folga você não faz o trabalho da igreja, mas você vai fazer o seu pessoal. O dia passou tão enrolado quanto os outros. Chega de tarde, você está tão cansado quanto de terça a domingo. E o que ocorre sobre isso, eu não vou ter tempo de falar isso tudo, mas isso vai gerando um cansaço natural, e quando você chega a um ponto, como estou eu hoje depois de uma semana de conferência, você amanhece cansado, e aí o seu corpo precisa de uma dose de adrenalina maior, para que você tenha energia para poder fazer o que você tem que fazer. Isso acontece que o seu nível de serotonina vai abaixando, e você vai precisando de mais adrenalina. E uma dose maior de adrenalina no seu corpo vai destruindo os seus músculos.
Você tem a energia que você precisa, só que você está sendo consumido. É como se fosse uma bomba gerada no seu corpo. Isso, por alguns anos, o que é que vai acontecer? Você vai entrar em burnout. Você vai entrar num estresse e você vai precisar ir para o médico. O ano passado, eu falei para o Ricardo assim, né? Ou você descansa, ou então seus presbíteros vão te visitar no hospital. Não é? Esse é um fator interessante. Nós estávamos lá nos Estados Unidos, eu disse, cara, você precisa. Então, são detalhes interessantes, que a coisa acontece conosco. E aí, o que ocorre com aquela questão do sermão? Bom, segunda-feira é seu dia de folga, você foi cuidar das suas coisas pessoais, e etc. Passou o dia todo fora, para cá e para lá e tal, e etc. Chegou de noite, cansado, deitou. No outro dia, o telefone já tocou, já tem coisas para você fazer aqui e ali. Está quarta-feira também. Aí você fala, não, então quinta-feira eu vou sentar, vou preparar o meu sermão. Quinta-feira o telefone tocou e etc. Aconteceu isso ou aquilo. Aí chega, bom, quinta passou também. E agora vem sexta. Vamos, sexta está tão corrido. Então isso quanto ficou para sábado. O que acontece? Normalmente chega no sábado, você não tem o seu sermão preparado. O que vai acontecer? Você normalmente vai para aqueles textos que você tem mais familiaridade e aí você dá para a sua igreja novamente uma comida arrequentada. Você começa a ser repetitivo e perde a qualidade do sermão. Percebe? Então eu tenho dito o seguinte, que o pastor, a primeira coisa que ele precisa fazer é preparar a sua agenda pessoal, programar a sua semana. Então, na sua agenda pessoal, se você tem secretária ou não, essas coisas a secretária não pode, não tem liberdade para mexer. Você precisa estabelecer um horário onde você tem um tempo exclusivamente entre você e Deus. E este tempo não é para preparar sermão. Esse tempo não é para você ler algo porque você tem que pregar depois, você tem que fazer alguma coisa. É o seu tempo com o papai, aonde você vai sentar com o papai. Você vai ouvir o papai. Você vai meditar, você vai contemplar, você vai tirar um tempo de solitude para ouvir a sua alma, para ouvir o Senhor falando ao seu coração. Você vai responder a Deus. Porque o grande dilema nosso, nós temos um problema sério com oração. Porque quando a gente diz, vamos orar com fulano de tal, o que se espera que o indivíduo faça? Faça. Vamos orar agora com o pastor Darcy. O que é que espera-se que o Darcy faça? Se for presbiteriano, tem que ficar de pé, né? Tem que fechar o olho. E aí muda-se a voz até, né? Muda um pouco a voz, né? E aí, vocês já notaram que isso é uma das orações mais hipócritas que a gente tem? Isso tem o seu lugar, é chamado de oração comunitária. Não é? Onde nós fazemos isso no culto e etc. Né? Mas, o congregacional, mas não é o tipo de oração pessoal. Nessa oração congregacional, nós nunca somos sinceros como deveríamos ser com Deus. Pode perceber na igreja, quando você pede para alguém orar, já tem um certo ritual. Um certo ritual. Entra, irmão. Então, esses rituais acontecem normalmente, um após o outro. Não adianta você pedir, agora vamos ter uma oração de confissão, uma oração de adoração, oração de louvor. É a mesma coisa. E o indivíduo não abre o seu coração. O grande dilema é que nós trouxemos para a nossa vida devocional esse único tipo de oração. Então, o que é que a gente faz? Quando eu falo para os pastores, eu sou um pouquinho mais duro do que o Ricardo. Ricardo, no começo, falou que era 3 por 50, não é? Então, os pastores com quem eu trabalho, eu tenho dito, olha, eu faço o trabalho com você, eu faço a mentoria com você, mas você tem que se comprometer comigo de orar, ou melhor, de tirar um tempo diariamente para com Deus de pelo menos 1 hora. Eu acho isso muito pouco, mas eu não quero exigir muito. De pelo menos 1 hora por dia para a sua vida devocional. Devocional. Isso tem que estar na sua agenda de trabalho. Orar faz parte
do seu trabalho como pastor. Essa que as pessoas precisam entender. É verdade que para muitos crentes orar é não fazer nada. Orar não é trabalho. Tanto é, pastor, já que o senhor não está fazendo nada, né, vamos, ou então, irmão, eu não posso fazer nada por você, mas vou orar. Então, oração é não fazer nada. Mas nós precisamos, então, se nós queremos estar bem conosco mesmo, nós precisamos desse tempo com Deus. Esse tempo com Deus, ele traz refrigério à alma. Ele traz descanso ao nosso ser. É onde o Senhor renova as nossas forças, as nossas energias. É onde nós ouvimos a Deus a respeito do nosso ministério. Rapaz, isso aí é de Deus, isso aí, viu? Aonde se renova as nossas forças para o dia que nós vamos fazer o nosso trabalho. Então, parece que não, mas esse tempo com Deus, ele é renovador. Eu quero, irmão. Não só eu, mas tenho certeza que o Davi, o Jay, todos estão de olho nele também. Né? Vamos pôr na idade, quem é mais velho, eu e você. Quem precisa mais? Quem precisa mais agora, hein? Tá bom, querido. Porque à tarde nós vamos ter o bate-papo aqui, seria bom mais dois. Não, pode ficar assim. Então, queridos, esse é um fator interessante com relação ao tempo com Deus. Nós precisamos entender que nós, como pastores, esse tempo com Deus é inegociável. Inegociável. Só para vocês entenderem, dentro da gestão de tempo, tem um curso específico que eu dou, chama Gestão de Tempo. Dentro da gestão de tempo, a gente trabalha que nós, como líderes, enfrentamos 3 coisas muito interessantes para a gente trabalhar a nossa agenda. Nós trabalhamos com importante, circunstancial e urgente. São 3 coisas. Importante, circunstancial e urgente. As pesquisas mostram que o líder que emprega 56% a 62% do seu tempo naquilo que é importante, ele é considerado um líder eficaz. Eficaz. Pensa bem. O importante é aquilo que é prioritário. Então a pergunta que a gente faz para os pastores é o seguinte: tempo com Deus é prioridade na nossa vida? Então é importante. Tempo para a família é prioridade nas nossas vidas? Então, ele é importante. Não é? Agora, sabe qual é o problema? É que na vida pastoral, o urgente, ele sempre está batendo a nossa porta. Nós trabalhamos na eminência do urgente quase que diariamente. E tem um outro detalhe, que o importante, quando ele não é feito na hora que se tem que fazer, ele passa a ser urgente amanhã. Então são esses detalhes interessantes que nós precisamos trabalhar. Então na mentoria, isso precisa ser levado em consideração do plantador de igreja. Agora, como o meu tempo é limitado aqui, nós não podemos ficar muito sobre um ponto, né? Outro detalhe é sua vida intelectual. Queridos, nós pastores somos, na verdade, profissionais do conhecimento. Se você não tem o que dar, como é que você vai alimentar? E eu costumo dizer que o Espírito Santo não é capa de preguiçoso. Então eu não invisto na minha área intelectual, eu não leio, eu não preparo, logo eu dependo, fico orando ao Senhor, gritando diante do Senhor para me usar. Mas espera aí. Então nós temos trabalhado também com os pastores que eu faço mentoria, eu tenho trabalhado da seguinte forma: eles dediquem pelo menos 1 hora por dia de leitura ou 30 páginas por dia. Por que por dia?
Porque se nós não estabelecermos um objetivo diário, vai passar a semana e a gente não lê. Ah, não deu para ler hoje. Poxa, eu estou tão cansado, cheguei tarde em casa. Ah, amanhã eu leio. Amanhã é o mesmo dia de hoje. Não tem diferença, suas demandas são as mesmas. Chega à noite, não, amanhã eu vou ler 40 páginas. Não lê. Não lê. Se você não tem um objetivo diário que te obriga a não ir para a cama antes que isso seja feito, você não consegue fazer. Eu venho fazendo isso há anos na minha vida. Então eu tenho dito que pastores precisam, no mínimo, ler um livro por semana. Eu sei que eu tenho, quando eu começo, eu falo, assim, é impossível. Então você diga para mim quantas páginas você quer começar. Então eu tenho um indivíduo que começou com 25 páginas por dia. E muitos ainda falam assim, Pezzini, eu só li porque eu tinha que falar com você essa semana. Eu confesso para você que se eu não tivesse que falar com você, eu não teria lido. Então o fato da mentoria tem isso também. O indivíduo sabe que vai ter que falar com o seu mentor, logo ele também começa a acontecer aí a sua vida. Então, queridos, lembra, nós somos profissionais do conhecimento. Agora, o que a gente tem encontrado com os pastores que a gente faz mentoria é o fato de que muitos deles não têm o hábito de ler, e aqueles ainda que leem, muitas vezes não sabem o que ler e como utilizar o que leu no ministério. Isso é um negócio impressionante, porque no seminário não nos ensina nisso. Se você fez seminário como eu não sei quantos de vocês fizeram aqui em Campinas, né? No presbiteriano aqui de Campinas, que eu tinha que fazer aqueles resumos nojentos. Né? Eu não lembro nenhum livro que eu li que eu fiz resumo. Você lê porque você tem que fazer o trabalho. Meia hora depois que você colocou aqui no papel, você não lembra mais o que você leu. Não é esse tipo de leitura que não nos ensina isso. Então, nós precisamos trabalhar esse detalhe. Então, deixa eu tocar um pouquinho mais. Então, primeiro, vida com Deus, tempo com Deus, intimidade com o Senhor, desenvolver uma vida devocional diária, onde você tem, então, uma vida com Deus. Onde você nutre de um relacionamento com Deus, independentemente da sua profissão. Então, há poucos dias, aqui em Tapetininga, semana passada, perguntamos aos pastores da seguinte forma: pense um pouquinho, se você não fosse pastor, se você não tivesse que pregar, se você não tivesse a responsabilidade de ver a sua igreja crescer, se nenhuma dessas coisas hoje, que leva você a chorar nos pés de Deus, você oraria? Você teria tempo com Deus? Esse é o ponto. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser independentemente do que fazemos. Agora, o grande dilema, querido, é que nós convivemos com uma igreja que também não faz isso. Porque nós não dissemos a elas que temos esse tempo com Deus. E eu não me lembro quem disse isso, não sei se é N.T. Wright, diz o seguinte: não ouça ninguém que não tenha ouvido a Deus. Não ouça ninguém que não tenha ouvido a Deus. Então, preste atenção nisso. Segundo, nossa vida intelectual, nosso ritmo de leitura. Você deve definir o seu ministério, quais são as áreas de demanda do seu ministério e definir uma bibliografia para ser lido. Por exemplo, a minha ênfase de ministério é trabalhar com pastor na área de plantação de igreja, então eu tenho 3 áreas específicas do meu ministério que eu preciso estar atualizando, que é plantação de igreja, liderança e espiritualidade. Eu entendo que essas 3 áreas faz parte do meu trabalho. Então a minha biblioteca é composta desses 3 tipos de livros: liderança, plantação de igreja e espiritualidade. E aí, então, isso define o que eu vou ler. Então, são detalhes interessantes. E a outra área é a sua vida física e emocional. Né? Saúde emocional. Gente, a quantidade de pastores com 40, 42 anos de idade, obeso demais, colesterol alto, muitos aos 45 anos já estão desenvolvendo diabetes. Saúde, os exames mostram
totalmente desorganizado. Porque eu tenho conversado com pastores e pergunto, quando foi a última vez que você fez um check-up? Como é que está a sua saúde? O triglicerídeo está lá em cima. Meu colesterol está totalmente descontrolado. É sempre assim. Agora, sabe por quê? Porque a demanda do dia a dia, ela nos consome e a gente acha que o exercício físico não é importante. Queridos, então eu tenho trabalhado com os pastores o seguinte, eles precisam ter diariamente um tempo para ele mesmo, ou seja, escolha o exercício que você gosta de fazer. Eu tenho pastores que eu trabalho, tem um no Rio Grande do Sul, por exemplo, um menino fenomenal, um potencial enorme, mas estava muito gordo e não fazia exercício nenhum. Cara numa capacidade, advogado, muito bem preparado, mas o cara com 39 anos estava numa situação precária. E você pensa, mas eu não aguento andar, cara. Andar é a coisa mais chata do mundo. Eu vou andar para quê? Não tem objetivo nenhum. Tem. Então escolha o que você pode fazer. Então eu vou fazer jiu-jitsu. Ok, vai fazer jiu-jitsu, não importa, vai para a academia, faça alguma coisa, mas invista na sua saúde. Primeiro, queridos, eu tenho certeza, Deus quando nos criou, Ele determinou nossos dias. E a Bíblia diz que Ele escreveu isso num livro, não sei como. Está lá. E eu creio firmemente que nenhum de nós vai conseguir viver todos os dias que Deus nos deu para viver nessa terra. Todos nós vamos bater na porta do céu antecipadamente. Por várias razões. Por várias razões. Eu acho que é impossível hoje você viver todos os dias que Deus realmente estabeleceu. Por uma série de coisas. Alimentação toda contaminada. Quando você vai beber o leite hoje, você está tomando um monte de hormônios. Por quê? Porque o proprietário da vaca quer que ela dê mais leite, e para ela dar mais leite, ele tem que dar hormônio para ela dar mais e mais tempo. Então, quando você vai beber esse leite, ele quer ganhar dinheiro em cima de você. Então, por causa da avareza, ele tem que meter hormônio no leite, na vaca, para ela poder dar leite mais tempo. Então, quando você bebe o leite, você vai bebendo hormônio. O frango que você come, o cara quer ganhar dinheiro, não pode passar de 60 dias se não dá prejuízo. Então, ele carca hormônio nos bichinhos lá, deixa eles acordados dia e noite, faz o bicho inchar de hormônio. Então, quando você come, você está comendo esse hormônio, e isso faz mal, te leva à morte. Quando você vai comer verdura, os caras, para não ter os bichos, eles metem inseticida nessas verduras, você está ingerindo isso aí, a água, tudo isso. Então, isso vai diminuindo a nossa vida, mas mais ainda é porque nós não cuidamos da saúde. Não cuidamos da saúde. A gente não quer fazer exercício, a gente acha que isso não faz parte, não é espiritual, mas andar não é espiritual, fazer exercício para academia não é espiritual, não é um exercício espiritual. É sim, queridos, faz parte da nossa vida, da nossa saúde. E na mentoria nós precisamos orientar os pastores a isso, a fazer isso, parte da sua agenda de trabalho. Você precisa. Falando esses dias num presbitério aqui, o cara falou assim, Pezzini, acho que nós temos que fazer uma reunião com os nossos presbíteros. Na verdade, os nossos presbíteros precisavam ouvir isso que você está dizendo, né? O outro disse assim, rapaz, você pode imaginar o que é que o presbítero vai falar de mim, me pegando andando? Cara, é nós que determinamos a nossa agenda. Não é o presbítero que impõe a nossa agenda de trabalho. Não é a liderança que cobra de nós, é nós mesmos que nos cobramos. Então, eu creio que essas 3 áreas da nossa vida, ela, de fato, precisa ser trabalhada. Isso inclui a pessoa como um todo, nós como um todo. O ser humano como um todo. Eu tenho até que horas, hein? Meu tempo aqui. Começamos um pouco atrasado, 9h15. Se fosse assim, eu tenho até 10h30. 1h15. Então, com 10 minutos você me avisa? Tá. Então, essa é, de fato, o que nós precisamos fazer. Então, queridos, só repetindo. Dentro do processo de mentoria, nós precisamos trabalhar isso. E você, como líder, precisa trabalhar isso. Primeiro, tempo com Deus. Tempo com Deus. Vida devocional. Não oração profissional. Esquece que você tem que pregar,
esquece todas essas coisas, esquece que o presbítero está te dando dor de cabeça, não ora nesse tempo para que Deus leve ele para o céu, não faça isso, não é o tempo de você fazer isso, nada disso, né? É o seu relacionamento com Deus, a sua pessoa e Deus, você como filho de Deus, você conseguindo reclinar a sua cabeça no peito de Deus e ouvir o pulsar do seu coração, tentar ouvir Deus na sua vida. Segundo, sua vida intelectual. Como pastor, você precisa disso. Você necessita disso. Você precisa de argumentos, você precisa de esclarecimento, você precisa de ter clareza, você precisa de trazer ao povo, como diz o Jeremias, substância, né? Você precisa de substância, dar substância ao seu povo. Então, isso você precisa disso. Você precisa cuidar da sua vida intelectual. É incrível como eu falo, eu e o Ricardo, a gente sempre conversa com nossos colegas que estudaram conosco, você encontra um ou outro, eles estão hoje, em vez de crescerem, eles estão decrescendo. E é interessante que a nossa vida intelectual é o seguinte, ela não para, a gente não estaciona. Ou você cresce ou decresce, né? Ou você cresce ou diminui. Você não para. Se você deixar de injetar, isso vai acarretar um problema para você. Terceiro lugar, a sua vida física, a sua saúde física, emocional. Então você precisa ter isso bem trabalhado, exercício físico, lugares abertos. Eu prefiro lugar que tenha água, árvore, aonde você possa arejar a sua cabeça, onde você possa investir no seu próprio corpo, para que você tenha saúde, para que você tenha, de fato, energia suficiente, onde você vai reabastecer o seu interior, aonde você vai ganhar mais tranquilidade. Há indivíduos que, depois de uns anos de ministério, são rancorosos, são pessoas iracundas, e eles não eram assim, são amargos. Isso tudo é envolvido, tem uma série de fatores. Quando você faz exercício físico, você cansa, que você exige do seu corpo, essas coisas vão sendo liberadas. Você passa a ser você mesmo. Você passa a desfrutar de uma tranquilidade muito maior, não é? Então, como é que eu faço a mentoria? A mentoria eu tenho feito de duas maneiras. A primeira delas eu faço com bate-papo de 1 hora a cada 2 semanas. É com cada indivíduo, com cada pastor, individualmente. Então, eu tenho uma conversa, 2 conversas por mês, na verdade, a cada 2 semanas, de acordo com a minha agenda, é claro, né? Então, é difícil falar cada 2 semanas, que parece que então, eu tenho que encaixar os pastores de acordo com a minha agenda de trabalho. E eu viajo muito. Essa semana, por exemplo, eu não conversei com nenhum deles, a não ser que eu encontrei ontem, levei eles, fomos almoçar juntos, né? Nós tínhamos um grupo grande, quanto lá, Marcos? Uns 20? Estávamos ontem? Mais de 20, o grupo. Hoje nós temos por volta de 40 pastores, já porque tem outros fazendo a mentoria também. E então, a gente tem uma conversa a cada 2 semanas, de 1 hora cada. Nessas conversas, é claro que essas 3 áreas vêm à tona. É a primeira coisa que eu pergunto. Daí, como é que foram essas 2 semanas? Fala comigo o que é que aconteceu nessas 2 semanas. Aí o indivíduo começa a falar. E aí é claro que nessa conversa individual, a gente percebe a necessidade do pastor, a gente percebe o que está acontecendo com ele, e aí a gente possa direcionar uma bibliografia que possa ajudá-lo, seja na área de liderança, seja na área pastoral, seja ou na área espiritual, devocional. Obrigado, irmão. E tudo isso acontece nessa conversa que a gente tem, né? E depois nós temos 2 retiros por ano, um em maio, outro em novembro. Normalmente nós estamos fazendo em Curitiba, eu moro em Curitiba, então a gente leva todo o grupo para lá durante 3 dias. E nós trabalhamos pontos em comum. Não tem nesses encontros nenhum medalhão falando, não tem nem ninguém que faz sombra por aí, não tem ninguém disso, não convidamos ninguém para falar. Na verdade, os 3 dias somos nós mesmos que cuidamos disso, porque nós entendemos que estamos trabalhando com pastores, todos eles têm o que dar.
todos eles têm alguma coisa a compartilhar. Então, agora em novembro, nós vamos trabalhar 2 livros. Nós vamos trabalhar Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Aí nós vamos usar no grupo, tem 2 pastores, um é psicólogo, nós temos mais psicólogo, mas pelo menos, esse que eu estou dizendo, um psicólogo e um psicanalista. Então, vamos tratar desse assunto e eles 2 vão entrar, porque são psicólogo e psicanalista. Então, nós vamos utilizar, nós vamos trabalhar 2 livros, esse Espiritualidade Emocionalmente Saudável, não sei quantos de vocês conhecem, quantos já viram esse livro aqui? Esse livro é do Pires Caseiro, pastor em Nova York, né? Não sei se você já encontrou com ele lá, mas um cara fenomenal. Esse livro nasceu da crise dele. Esse livro nasceu de que um dia a esposa chegou para ele e disse assim, eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais na igreja. Né? E daí começou a surgir todo. E ele tem um outro livro que é Igreja Emocionalmente Saudável, que também, se vocês querem anotar, isso é muito bom. E um segundo livro que é Emoções Mortais. Emoções Mortais. Não me lembro o autor agora, mas nós vamos trabalhar então. Então, a gente, nesses retiros, a gente trabalha isso. Não é? Então, só para vocês verem, isso aqui é o segundo grupo que nós reunimos em Curitiba. Não é? Esses são os primeiros pastores do segundo grupo, que nós, hoje o grupo está bem maior, mas é o segundo grupo que nós reunimos lá em Curitiba. Essa é a foto do segundo grupo. Isso aqui foi o grupo de, agora, semana passada, de Itapetininga, esse são dos retiros, não é? Aí eu vou falar daqui a pouco dos retiros. Antes de eu falar dos retiros, eu quero pedir que o Marcos está aqui, o Marcos é um dos... O Marcos, além de que algo que a gente começou a trabalhar com ele há uns tempo atrás, mas o Marco, eu acompanho a vida dele desde que ele era adolescente. Ele se converteu na época, era pastor no norte do Paraná. E de lá, daquela igreja, ele foi para o seminário, formou-se e hoje é pastor em Assis. Marco, vem cá, usa o microfone por causa da câmera. Queria que você desse um testemunho rapidinho, dizendo qual a importância e a diferença que a mentoria faz na vida de um pastor. Bom dia para vocês, gente. Bom, para a gente entender o valor desse processo de mentoria, eu preciso dizer como é que eu estava antes de entrar no processo de mentoria, né? Eu assumi uma igreja no interior do estado de São Paulo. Primeiro, já assumi em janeiro, já casei em janeiro, já veio o filho também no final do ano e assim por diante. Fevereiro. Não, fevereiro não. Ia arrumar problema com essa gravação depois. E daí a igreja começou a se desenvolver e a gente trabalhou muito, trabalhava 3 turnos por dia, daquele jeito que vocês conhecem muito bem, mas eu não tinha estrutura física nem emocional, e por que não dizer também espiritual, porque eu estava sozinho, largado ali. Vocês sabem que no ambiente de presbitério, normalmente a gente não encontra, normalmente tem exceções, apoio, né, aquele congraçamento entre os irmãos pastores, por questões políticas diversas, e medos, algumas coisas assim. E o fato é que eu fiquei nessa igreja 4 anos, e 5 anos, na verdade, mas no último ano eu entrei em burnout, ou o médico diagnosticou como depressão, tirei licença 4 meses, e depois desses 4 meses eu percebi que eu não poderia ficar mais no mesmo lugar, tomei a decisão de voltar para minha terra, fiquei 5 anos numa igreja menor para tentar se recuperar, e depois de 5 anos lá, fiz algum tratamento, mas daí nesse ínter eu recebi uma ligação do pastor Pezzini. No começo eu tinha muita relutância ainda, porque a gente perdeu o contato, né, depois que ele foi para os Estados Unidos, mas de 2 anos para cá, nós estamos caminhando juntos. E o detalhe é que depois desses 5 anos, né, afastado praticamente, estava no ministério, mas estava uma coisa bem light, e a minha ideia era realmente abandonar. Depois que eu saí dessa primeira igreja, eu falei, vou fazer outra coisa. Depois desses 5 anos, então, numa igreja menor, a própria igreja que eu trabalhei me convidou para voltar. Mas hoje eu já voltei um pouco diferente, já estou mais maduro e trabalhando no processo de mentoria. Então, hoje eu faço essa questão dessa agenda, aprendi a dizer não, né? Digo não, falo, hoje não vou, hoje não dá, e acabou. Enfim, graças a Deus tem sido muito bom esse processo de
de mentoria. E nós já estamos organizando lá, já fizemos alguns dias atrás, um retiro do Sara, na cidade onde eu estou trabalhando, porque eu percebi, depois que eu passei, percebi que tem outros colegas passando pela mesma dificuldade. E tem sido uma bênção. Seria muito bom, se você fizesse esse trabalho. Então, esse é uma coisa. A outra que eu falei, estava lá, são os retiros. Então, como nós não conseguimos atender todos os pastores, e nem consigo fazer mentoria com todos os pastores, hoje eu só dedico as tardes, eu atendo 5 pastores por dia, e na parte da manhã eu não atendo, que eu tenho que orar, né? E tenho que fazer as minhas coisas. Então, na parte da tarde, eu atendo 5 pastores por dia durante a semana, e eu uso a tarde para isso. Como isso não é possível fazer com todos, e nem todos, não há mentores treinados ainda, a gente está treinando mentores. Em fevereiro nós vamos ter um treinamento para mentores, 3 dias de treinamento para mentores. Então a gente criou os retiros, né? Vinculado ao nosso Ministério de Sara. Os retiros, como fizemos esse aqui em Itapetininga, fizemos outro em Assis. Então esse é o retiro de 3 dias. Então a gente tem um programa onde a gente trabalha um balanço entre espiritualidade e liderança, né? E também família e ministério. Então esse é a gente chama dos 4 P's desses retiros. Neste retiro, a gente assiste 3 filmes. Os filmes são relacionados à liderança, espiritualidade e família. A gente assiste, às noites a gente assiste o filme, a gente discute, aplica os ensinamentos, etc., traz, além das palestras que damos, tanto na área de gestão de tempo, espiritualidade, liderança, na área pastoral e assim por diante. Então, nesses retiros tem sido uma demanda muito grande. Interessante que, em todos esses, eles já querem marcar um segundo, né? Então, eu não tinha, a princípio, eu não pensava em fazer isso. Mas lá em Assis, quando terminou os caras, e agora, Pezinho? Vamos fazer o quê? Vamos marcar um segundo? Então, a gente já pensou em um segundo, e em Itapetininga também já saímos com a data marcada para um segundo retiro. Então, isso aqui os presbitérios têm nos convidado. Normalmente, os retiros acontecem entre 10 e 20 pastores, ou 25 no máximo. A gente não quer que seja conferência, não é? Então, a gente trabalha 3 dias. Já estou no Rio de Janeiro, já fizemos esse ano, e agora vamos o ano que vem também, em março, estarei lá no Rio de Janeiro para o retiro lá. Então, a gente tem feito não só com uma denominação em si, muitas vezes, como em Itapetininga, nós tínhamos presbiterianos independentes e IPU. Tínhamos um pastor da IPU juntos. E é interessante ver como as coisas são as mesmas. Em Curitiba, em mentoria, eu tenho feito mentoria com batista, congregacional, pastores da IPI, da IPB, da Igreja Betânia. Então, tem uma mistura boa, não é? E esse é um fato que muitas vezes a gente faz num local e a gente traz pastores são convidados de acordo com a necessidade dele, né? Então, muitas vezes ali mesmo surge meio de um acompanhar o outro e assim por diante. Já como o Marco disse, isso não acontece em nível de presbitério. Raramente acontece. Você não vai abrir o seu coração com outro colega de ministério, porque uma hora ou outra ele vai puxar o tapete e vai usar isso contra você, não é? E na mentoria, queridos, o pastor abre o coração mesmo. Eu podia contar histórias e histórias para vocês aqui, pastores que chegaram a contar problema com pornografia, outro estava apaixonado pela líder do louvor, e assim por diante. A coisa é realmente, nós somos gente. Nós somos gente. Nós temos necessidades como o crente tem. Essa é a verdade, né? A importância do mentor na vida do plantador de igreja. Então, o mentor traz segurança e orientação ao plantador no processo de plantação. Então, esse é algo que acontece. Você vai para o campo, você tem uma ideia, você vai com sonho, você vai para plantar a igreja com algumas metodologias. Só que sabe o que acontece, queridos? O ser humano, ele não enquadra nas nossas caixinhas. Você chega lá e fala assim, peraí, o que eu tinha programado não deu certo. Agora, a coisa aqui não está funcionando. Então, quando você tem um mentor, você ganha mais segurança, você discute isso com o mentor. O mentor, normalmente, é uma pessoa mais
experiente, não é? E você vai na mentoria, principalmente na plantação de igreja, você precisa de pastores que têm, de fato, conhecimento na área de plantação de igreja, que possa te ajudar na área de plantação de igreja. Então, você não vai fazer o curso do CTPI, você não vai fazer a avaliação no CTPI e vai plantar uma igreja com a metodologia que o CTPI trabalha, e você vai pegar um indivíduo lá no seu presbitério para ser o seu mentor que não entende nada, o que ele entende é de pastoreio de manutenção. Quando eu falo pastoreio de manutenção, vocês têm noção do que eu estou falando? Pastoreio de manutenção? Poucos dias estava falando, o cara falou assim, Pezini, como você define pastoreio de manutenção? Isso é muito fácil. Se você prega, dá estudo bíblico, se você batiza, aconselha, casa, enterra, você é pastor de manutenção. Não é? É muito simples de você entender. Então, esse é pastor de manutenção. Então, você não vai pegar um mentor que vai acompanhar você na plantação de igreja, sendo ele um pastor de manutenção, que não entende nada do processo de plantação de igreja. Então, você não tem como discutir. Então, a mentoria, ela traz, na verdade, essa segurança na vida do plantador. E, segundo, recebendo acompanhamento, a possibilidade de erros é bem menor. Então, você vai errar. Essa é uma boa notícia que eu tenho para você. Se você vai plantar uma igreja, você vai errar. Desculpa, irmão, eu levantei e atrapalhei aqui. Então, a verdade é que você vai errar. Só que a possibilidade de erro é bem menor. Você pode errar menos. Essa é a verdade. Então, precisa entender da necessidade. Foi por isso que eu gastei esse tempo todo dizendo do que se faz, do que acontece na vida, do que a gente... para você entender o quanto é importante isso, principalmente para o plantador, não é? E aí, aqui tem outro grupo que nós tivemos, né? Marco, esse é o de Assis, né? Então, esse foi o grupo que nós tivemos em Assis, há 2 semanas atrás, né? 3 semanas atrás, né? Então, característica de um mentor, então, como se fala, experiência na vida e conhecimento do processo de plantação de igrejas missionais. Eu esqueci de mencionar isso. Falei há pouco que você não vai pegar um mentor que não compreende, não entenda do processo da mentoria, ou melhor, da plantação de igreja, como nós temos trabalhado. Não é só isso. Na verdade, você também precisa entender aquilo que nós chamamos de plantação de igrejas missionais. Igrejas que nascem com o DNA, né, missional, que vai se multiplicar, na qual ela já nasce pensando em ter filhos. Então, como se fazer isso? Porque isso envolve uma série de coisas, isso envolve a sua filosofia de ministério, envolve a sua eclesiologia, isso mexe na sua eclesiologia. Como é que eu tenho que definir a minha eclesiologia, a fim de que a minha igreja nasce com o DNA missional? Essa é a verdade. Porque se você não fizer isso no seu nascedouro, depois, queridos, você pode até conseguir, mas não é tão simples. O que eu tenho dito aos pastores é o seguinte: olha, nós podemos trabalhar contigo a fim de que a sua igreja seja, pouco a pouco, ela vai abraçando e vai se desenvolvendo com uma mentalidade missional, mas é como trocar o pneu com o carro em movimento. E é muito difícil isso, não é? O processo é muito mais doloroso. Você vai bater de frente com pessoas líderes, vai dizer, mas por que tem que fazer isso aqui? A vida toda nós fizemos assim, agora você vem aqui e quer mudar? Por que tem que ser diferente? Não é? Então, precisa o mentor, precisa orientar dentro disso. O indivíduo que inspira confiança e motiva pelo exemplo. Você não vai pegar um mentor que você vai conversar com ele e vai ser assim, rapaz, realmente eu também estou do mesmo jeito que você está. Coisa é difícil mesmo. Não dá, isso é assim mesmo. É melhor você se conformar com esse negócio, porque esse negócio aqui, você vai ver, não é? Há poucos dias no Rio de Janeiro, um colega, todos esses encontros, nós temos um período de avaliação, de feedback no final. Eu achei muito interessante, eu vou dizer isso, com muita liberdade, porque eu entendi isso como um desafio para mim, não como um elogio. Um pastor novo, quando foi falar sobre o encontro, ele disse, sabe, Pezini, talvez é isso que ficou na minha mente. Eu tenho convivido com pastores, depois de alguns anos de ministério, pastores derrotados, pastores querendo arrumar outra coisa para fazer,
pastores desanimados, perderam a paixão, pastores que estão fazendo ministério no piloto automático. Sabe o que mais me tocou aqui? O que mais me tocou é de ver um pastor com quase 30 anos de ministério falando com uma paixão de um jovem que está entrando no ministério. E eu disse, amém, amém. Nós precisamos de mentores assim, precisamos de mentores que inspiram. Só de você estar com ele, você sai de lá, você não precisa falar nada, mas você sai de lá motivado, sai lá no negócio, eu vou vencer. A coisa vai dar certo, isso vai acontecer, isso vai ser resolvido. Isso não precisa ser assim sempre, isso apenas é um processo normal, mas eu vou conseguir. Porque se você não inspirar pelo exemplo, sendo mentor, você não vai conseguir coisa alguma. O indivíduo tem que sair da reunião contigo crendo em possibilidades, porque fé é crer em possibilidades, crendo que é possível. O indivíduo tem que sair de lá com o tanque cheio e turbinado, para mais 2 semanas ou 1 mês, depende do contato que você vai ter com o seu mentor. Mas essa é a realidade. Então, o mentor precisa ser alguém que inspira confiança e motiva, por exemplo. Por que confiança? Você não vai abrir o coração com quem você não confia, meu irmão. Então, eu falo, não é o mentor que escolhe o indivíduo que ele vai fazer o trabalho, não é? Interessante que eu não acho uma palavra em português, acho que é mentorear em português, nem sei se tem no dicionário, mas no inglês a gente tem mentir, né? Fica muito mais fácil, é o mentor e o mentir. Então, não é ele que escolhe o mentir ou que vai receber a mentoria. Na verdade, é o indivíduo que escolhe o mentor, porque é algo de confiança. Ele não vai chegar para um cara que ele não tem confiança e dizer assim, cara, o negócio lá em casa está mal. Eu e minha esposa estamos dormindo em quarto separado. A esposa não fala comigo já há 1 semana. Ou então o pau quebrou lá e olha, eu perdi a paciência. Não vai falar. Ele vai dizer, esse cara vai me entregar. Não é? Então precisa de alguém que você confia. A paixão pelo outro. Então, mentorear é capacitar as pessoas a desenvolver seu potencial. É bom lembrar disso. O mentor não pode ser um tipo de paizão, ele não pode tomar decisão, para o pastor que está fazendo. Não é ele que toma a decisão. E nem o mentir ou mentoreado, vou usar essa palavra aqui, pode depender das decisões do seu mentor. Não, o mentor tem que ter na cabeça que ele tem que ajudar a desenvolver o potencial do indivíduo. E o indivíduo ele pode fazer perguntas para que o indivíduo pense como tomar as decisões. Mas o indivíduo tem que tomar as decisões, mesmo que sejam erradas. Então, essa é a verdade. Você precisa trabalhar sabendo, o indivíduo tem potencial e eu vou investir a fim de que ele use o máximo do seu potencial. Ele tem potencial e muitas vezes ele pode ser melhor do que você, mas você precisa investir na vida dele a fim de que ele seja melhor do que você. Produza mais do que você, mas você tem que ajudá-lo a desenvolver o potencial. Então, terminando, ele começa quando você se aproxima do indivíduo e deseja caminhar com ele com o intuito de vê-lo crescer e vencer, não é? Então, você está dando a sua vida para fazer uma diferença permanente na vida da outra pessoa. Então, você sabe que vai fazer diferença, não é? Envolve companheirismo, camaradagem, correção e muita amizade. Por que eu digo correção? Porque muitas vezes você tem que chegar para o indivíduo e, por exemplo, eu tenho algo que eu cobro sempre. Teve um cara que falou comigo 4 vezes, até 3, 4 vezes vai. Quando chegou para conversar comigo, quando eu fiz as primeiras perguntas, não, cara, não deu, olha, novamente, por 4 vezes. Não deu, não consegui orar, não consegui ter isso, não consegui fazer aquilo. Faça o seguinte, então nós não vamos conversar hoje, porque eu não vou perder tempo com você. Se você quer que eu faça mentoria com você, você vai ter que responder os critérios que nós estabelecemos. Então você vai ter mais 2 semanas, colocar a sua vida em ordem, aí depois nós conversamos. Ficou meio assim, né? Mas voltou daí 2 semanas. Então nós precisamos disso. Então, companheirismo, você precisa ganhar confiança para isso, é o companheirismo, é a amizade, é o cara que você pode abrir o coração, falar nisso, camaradagem, correção e amizade. Isso trabalha dentro disso, né? E a mentoria, queridos, muitas vezes é para a vida, ela não é um período de tempo, como muitos trabalham, não é? Então, isso é que nós precisamos compreender dentro da mentoria, e esse é o trabalho que eu tenho feito com pastores
e a ideia nossa é multiplicar isso, tentando ajudar a igreja brasileira no seu potencial.